Então nessa aula nós vamos falar sobre o que é Business Intelligence. Então a gente vai ter uma visão bem ampla, bem em alto nível do que é Business Intelligence. Se a gente olhar para uma empresa qualquer, ela se mantém operando devido a diversos processos, né? Então, por exemplo, uma empresa tem funcionários e esses funcionários recebem salários. Então ela tem lá um sistema, por exemplo, de processamento de folha de pagamento. Então o sistema ele calcula benefícios, salários, gera obrigações acessórias, CFIP, CAGED, enfim. Ele mantém a operação da folha de pagamento dentro da empresa. Da mesma forma, se ela tem lá um departamento de compras interno, ela vai ter lá um sistema que mantém os processos de compra. Então faz cotações, gera processos licitatórios, elabora contratos, integra com o contas a pagar, enfim. E da mesma forma, diversos outros processos de uma empresa são mantidos por sistemas responsáveis por manter essas operações. Mas o objetivo desses sistemas é exatamente esse, é manter as operações, é manter os processos da empresa funcionando, manter a empresa operando. Mas como saber como anda o negócio? Qual que é a saúde da empresa? Então, por exemplo, uma empresa de varejo, como que ela vai saber que produtos têm uma maior parcela sobre o faturamento? Quais são os seus melhores vendedores? Que filiais vendem mais? E os aspectos financeiros? Ela está faturando bem, mas está lucrando? Estamos faturando mais ou menos com relação a um outro período fiscal? Quais são as tendências para o futuro? Aumentar ou diminuir? Existem correlações entre os produtos e os perfis de consumidores? Existem produtos que vendem melhor em promoção ou em conjunto? Se a empresa ela tem apenas sistemas que mantêm a operação, ela é uma empresa que não tem rumo, né? Como a gente está vendo as setinhas aqui, é uma empresa que não sabe para onde ela vai, ela não tem informação gerencial. Mas aí a pergunta que você pode estar fazendo, mas não basta simplesmente pegar dos sistemas que mantêm a operação da empresa, como a gente viu lá o sistema de compras, o sistema de folha de pagamento, não basta simplesmente pegar desses sistemas aqui e fazer a leitura de dados e produzir relatórios que ajudem a empresa a ter um rumo, a produzir informação gerencial. Sempre ajudou, de certa forma, mas existem aí alguns problemas, algumas questões. A primeira é que esses sistemas operacionais, eles não foram projetados com o objetivo de fornecer informação gerencial. Você até consegue, mas não é a principal função desses sistemas. Esses sistemas também não mantêm dados históricos. Depois, numa outra aula, a gente vai entender melhor o que quer dizer essa frase um pouquinho polêmica, quando a gente fala não mantém dados históricos. Não é que as operações não se mantêm, mas a gente vai entender isso depois. E a estrutura desses sistemas operacionais, desses sistemas de processo, não é apropriada para análise. Eles não foram projetados para isso. Além disso, se você começar a sumarizar muitos dados, se você começar a pegar volumes de dados muito grandes desses sistemas para produzir informação gerencial, que a gente vai ver que a informação gerencial ela deve vir consolidada, resumida, você pode interferir, você pode atrapalhar a operação desses sistemas. Então, por exemplo, você pode imaginar uma empresa de varejo que processa dezenas ou centenas de transações por minuto, se de alguma forma você começa a interferir nesses processos. Então, esses são alguns dos problemas que se encontram quando a gente tenta produzir informação gerencial a partir diretamente dos sistemas responsáveis pela operação. Então aí entra os processos, as metodologias, as ferramentas conhecidas como Business Intelligence. Então, o Business Intelligence são ferramentas, técnicas, metodologias que consolidam informações de diversas fontes. Eles extraem, tratam essa informação com processos de limpeza, consolidação, mudança de estrutura e disponibilizam essa informação com uma estrutura gerencial para os gestores, para apoiar eles na tomada de decisão. Então aqui a gente tem um fluxo bem
simplificado. Ó, então, desse lado aqui a gente tem os sistemas que tradicionalmente uma empresa tem, que mantém as suas operações. Alguns deles vão estar on-premise, outros vão estar na nuvem, outros vão ser integrados, outros vão ser de fornecedores diferentes, enfim. Sempre vai existir uma estrutura bastante híbrida. E a gente vai ter processos que são os tradicionais conhecidos processos de ETL, né, de extração, transformação e carga de dados, que dentro do processo de um serviço de business intelligence é o processo mais custoso e mais demorado, mais custoso tanto do ponto de vista computacional quanto financeiro para desenvolver esse processo, que ele vai extrair informações dessas fontes todas, vai consolidar esses dados, vai fazer limpeza desses dados, vai tratar esses dados em um ambiente intermediário e depois vai disponibilizar esta informação em um outro ambiente onde essa informação está especialmente consolidada para apoio à decisão. Então ele tira de um lado, trata, transforma e coloca em um outro ambiente apropriado para tomada de decisão. E nesse outro ambiente vão existir conjuntos de ferramentas de BI tradicional, ferramentas de BI self-service, relatórios gerados sob demanda, né, conforme a demanda do usuário, dashboards, relatórios, informações e gráficos disponibilizados através de dispositivos mobile, internet, enfim. Das mais diversas formas, esta informação ela chega às pessoas que são responsáveis pela tomada de decisão na empresa, que necessitam desta informação para decidir, para tomar decisões, para decidir o rumo da empresa, o rumo do seu setor, o rumo da sua área, para que elas possam tomar decisões, que elas possam decidir, que elas possam fazer a gestão baseada em dados e informação, não mais em achismos ou intuição, né? Elas vão ter dados concretos para apoiar, para ajudar ela e a sua equipe na tomada de decisão. Quando a gente fala de business intelligence, a gente fala sempre de sistemas que vão consolidar, que vão capturar dados de diversas fontes, vão consolidar e tratar esses dados, e, como eu disse, colocar esses dados em outro ambiente apropriado para tomada de decisão. Mas quais são essas fontes de dados? Então a gente pode classificar essas fontes de dados aqui em 3 grandes grupos. Então aqui à esquerda eu vou colocar um i aqui, a gente tem as fontes internas, que são aqueles sistemas que rodam internamente na infraestrutura da empresa, e que ela pode ter lá, por exemplo, alguns sistemas que a gente já viu aqui, de folha de pagamento, produção, compras, viagens, enfim. Depois a gente tem as fontes externas, que são dados que estão em ambientes externos com relação à infraestrutura da empresa. Então são dados de parceiros, de fornecedores, os data brokers, que são empresas especializadas em fornecimento de dados. Então um data broker ele pode fornecer dados com relação a clientes, indicadores financeiros, etc. E depois a gente tem as fontes de dados, que a gente está aqui embaixo, que são conhecidas como, que a gente vai chamar aqui nesses grupos como outras, né? Então a gente tem dados de mídias sociais, de documentos, web, equipamentos, né? Então hoje as fontes de dados para um sistema de business intelligence elas são muito mais amplas, são muito mais variadas, incluem dados estruturados, não estruturados, internos, externos, dados provenientes de equipamentos, né? Então você ouve falar todo dia de IoT, né, que são dispositivos conectados que através de sensores os mais diversos produzem dados, e muitas vezes dados de equipamentos vão ser extraídos, tratados, consolidados e vão fazer parte de projetos de business intelligence.